biotecnologia. Hoje o tema vai ser genética. Vai ser, na verdade, serão, né, 7 aulas que a gente vai separar esse conteúdo, que é um conteúdo um pouco extenso e é um conteúdo que requer muita prática por ter uma parte na matemática, mas principalmente por ser um tipo de conteúdo mecânico, que você precisa pegar uma forma inicial, a forma mais fácil e depois ir aumentando o nível de complexidade. Então é muito importante fazer exercícios nesse tema. Eu vou separar essas 7 aulas em conteúdos para que a gente possa ir acompanhando o crescimento justamente do nível de complexidade e depois a gente vai terminar com a aplicação da genética na sociedade, que é a biotecnologia. Agora, vamos começar entendendo qual vai ser o começo aqui da genética. A gente precisa primeiro aprender conceitos importantes e depois a gente vai trabalhar a forma mais básica da genética, que seria a primeira lei de Mendel e as suas variações. Então, vamos começar logo falando sobre conceitos importantes que a gente precisa entender na nossa aula 1 para que a gente possa compreender todas as aulas demais que seriam sobre genética. Primeiro, o tema genética fala sobre genes. Então, a gente precisa entender o que é um gene de fato. O gene, muita gente acha que é uma proteína, porque fala, é o gene da melanina, é o gene do cabelo ruivo. Não. O gene, na verdade, é uma porção, é um trecho do DNA que vai levar à formação de uma proteína. Então, a gente tem certos genes, como o gene da melanina, que é uma região do nosso DNA que será lido, transcrito e depois traduzido para o ribossomo para sim formar a proteína melanina, que é aquela que dá cor à nossa pele. Mesma coisa poderia acontecer com o gene da queratina, que vai deixar a nossa pele impermeável. Então ela vai ter um trecho lá no DNA, diferente do gene da melanina, que vai acabar sendo lido, transcrito, traduzido e depois vai levar à formação de uma proteína. Então repara que a genética tem muito a ver com a citologia, porque parte da leitura ali do DNA que está no núcleo para que depois possa ser sintetizado no citoplasma uma proteína respectiva. Agora, eu sempre costumo comparar o DNA como se fosse um grande livro de receitas, então o DNA dentro de cada célula tem todas as receitas possíveis, mas cada célula vai acabar lendo apenas pequenos trechos que vão levar a certas proteínas. O neurônio vai fazer, por exemplo, uma serotonina, o hormônio da felicidade, vai fazer uma dopamina, o neurotransmissor associado ao vício, mas ele não vai fazer a queratina nem a melanina, porque não é o papel daquela célula específica, tá? Agora, como que eu reconheço genes diferentes? Cada gene tem o seu locus gênico, é o local onde eu vou encontrar aquele determinado gene. E a gente vai ver que certos genes, ao longo da nossa história, sofreram mutações. O que é uma mutação? É basicamente uma alteração genética, uma alteração no DNA, que pode ser numa escala aí um pouco mais grotesca, por exemplo, num cromossomo, mas ela pode ser aí numa casa de genes apenas, ou seja, modificar um único gene. A gente vai focar mais nesses nesse começo, tá? Agora, pense o seguinte, eu tenho o gene da melanina, eu estou produzindo essa melanina. Porém, eu tenho uma alteração, uma mutação que ocorre, que é sempre aleatório no meu DNA, e ela pode modificar esse gene. A partir desse momento, o meu gene não é mais o gene da melanina, porque ele não vai codificar exatamente a melanina, vai codificar uma proteína um pouco diferente. Repare uma coisa, esse gene é um gene completamente diferente? Completamente não. Por quê? Por mais que as mutações possam mudar por completo a proteína, essa variação desse gene ocupa o mesmo locus gênico. E por isso a gente vai chamar essas variações de um determinado gene de alelos. Alelo, por definição, é uma variação de um gene a partir de uma mutação. E o gene original torna-se um alelo também, porque ele vai ser uma variação do mesmo. Certos genes não têm alelos, porque eles são importantes demais para que a gente possa ter uma perda. Então, imagine que a gente tivesse um gene que vai levar à formação, sei lá, do bulbo, que controla nossas funções automatizadas. Eu não posso ter uma mutação ali, porque a pessoa que tem essa mutação ela vai acabar não nascendo, porque ela não consegue sobreviver. Agora, certas mutações, como a questão do lóbulo da orelha, que no meu caso aqui ó, é solto e de outras pessoas é preso, essa mutação pouco faz diferença para a sobrevivência. O que vai acontecer? Eu vou manter essa diversidade de alelos. Tem certos genes que tem 30, 40 alelos diferentes, porque a gente nem sabe para que serve, muitas vezes não serve para nada. Então a gente pode ter variação. A gente vai ver que isso vai ser muito importante no teste de DNA. Agora, eu quero deixar bem claro que os alelos aqui, eles são variações de um determinado gene. Então eles ocupam o mesmo locus gênico. Gene da queratina e gene da melanina não são alelos entre si, porque eles ocupam locais diferentes. Agora, o gene para ter a melanina, que a gente costuma chamar de gene Azão, A maiúsculo, ele vai ter uma variação dele, que é o Azinho, que é o gene da melanina defeituosa. Então, os dois ocupam o mesmo espaço. Em um único cromossomo, o indivíduo só vai ter um deles, ou o alelo azão ou o alelo azinho. O
que a gente vai observar é que nossas células têm sempre 2 cópias de cada cromossomo. Por isso que vocês que já tiveram contato com a genética antes, lembram de azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Eu estou, na verdade, falando de um ser vivo nesse caso, mas cada cromossomo só vai ter um espaço, um loco gênico, e por isso a gente vai ter um dos 2 alelos. Tá? E, obviamente, o alelo azão, aquele que tem letra I maiúscula, a gente vai chamar de um alelo dominante, e o azinho vai ser aquele que a gente vai chamar de um alelo recessivo. A gente vai relembrar já já isso, lembrar que o dominante ele domina sobre o recessivo, ou seja, ele mesmo de uma forma aí solitária, sem o seu parceiro, ou seja, tendo um azão atrelado a um azinho, quem vai manifestar a característica é o azão. Ele pode manifestar a característica mesmo em heterozigose, coisa que o recessivo não consegue. Para o recessivo manifestar a característica dele, ele precisa estar acompanhado de outro exatamente igual a ele. Então só o azinho é que de fato manifestaria a característica desse alelo. Mas vamos avançando nas classificações, nos conceitos importantes. Primeiro, a gente precisa localizar esse gene. Então vale lembrar que o DNA fica localizado dentro do núcleo. Dentro do núcleo a gente tem os nossos cromossomos. E cromossomo e DNA, gente, é basicamente sinônimos. O DNA ele é uma linha, né? Uma dupla fita que forma uma dupla hélice que é gigantesco. Se a gente fosse tentar guardar o nosso DNA todo esticado, a gente não teria espaço na célula. Eu sempre costumo fazer uma analogia do papel higiênico. Então eu posso estocar papel higiênico em rolos ou eu posso estocar o papel higiênico em fita. Qual que seria mais fácil de eu guardar na minha casa? Em rolos. É por isso que no mercado a gente vende dessa forma, que vai ficar muito mais organizado. É a mesma ideia para o DNA. Eu preciso organizar ele dentro da minha célula, então por isso eu vou enrolar ele, condensar ele para manter ele bem organizado. Agora, toda vez que eu precisar ler o DNA, eu preciso descondensá-lo. É a mesma ideia para papel higiênico. Se eu tivesse escondido uma mensagem em um dos rolos, como é que você ia saber essa mensagem? Você teria que desenrolar cada um dos rolos para conseguir ler essa mensagem. Só que a célula precisa desenrolar todo o DNA para conseguir fazer a sua leitura? Não. Ela vai desenrolar certos trechos, os trechos que ela normalmente usa. E aí os demais ela vai manter mais condensado. E um último ponto importante, vale lembrar que o DNA ele é feito de nucleotídeos, aquelas letrinhas, o A, T, C e o G. Então, nada mais é um gene do que uma sequência de nucleotídeos, que vai ser lido, depois vai ser transcrito e, por fim, ele vai ser traduzido a uma proteína. Traduzido porque, lembre-se, ele vai formar uma cadeia de aminoácidos, que é a proteína em si. Mas tudo de informação genética está aqui escrito na forma de nucleotídeos. E para quem ainda não visualizou a questão do DNA e do cromossomo, é exatamente essa imagem aqui. Ó. O DNA, então, em linha, ele vai se enrolar em proteínas chamadas de histonas, e essas histonas se enrolam entre si, formando a cromatina, que é o DNA já condensado, e pode condensar ainda mais no caso de uma divisão celular, na forma do cromossomo. A forma do cromossomo é o DNA mais condensado possível. É quando a gente vai dividir, é melhor formar o cromossomo para que a separação, a organização aí fique muito bem feita. Agora, outra classificação importante é a classificação quanto à ploidia de uma célula, porque a gente vai trabalhar com células diploides e células haploides. Células haploides são aquelas que têm apenas um cromossomo de cada tipo. Em humanos, isso significa que ela tem 23 cromossomos, porque a gente tem 23 cromossomos diferentes. 22 que a gente chama de autossômico e um que é sexual. Agora, qual é o tipo de célula que é haploide no nosso corpo? São os gametas. A ideia do gameta ser haploide é porque eu vou mandar metade do meu DNA para que a minha esposa mandasse a outra metade, e aí com isso eu formaria uma criança que teria novamente o total de cromossomos, que é o número de 46. Então as células comuns, como a célula da pele, um neurônio, uma célula muscular, todas elas vão ser, na verdade, células diploides. As células diploides são aquelas que vão ter, então, um par de cada cromossomo. Vão sempre ter 2 cromossomos daquele mesmo tipo. E por isso que nós seremos sempre, aí quando a gente fala de genótipo, que eu já vou explicar novamente o que é, vai ser sempre 2 alelos, que podem ser diferentes, podem ser iguais, a gente já fala sobre isso. Agora, muito importante que vocês entendam que as células que a gente fala que são células diploides, em geral, são as células somáticas, aquelas que somam, células que vão ser comuns no nosso corpo. Mas existem um grupinho de células que são chamadas de células germinativas, que o objetivo é formar filhos. E aí, nesse caso, essas células germinativas dão origem aos gametas, que são células haploides. Só elas, tá? Porque realmente o contexto, a ideia de ter uma célula haploide é a reprodução. Agora, como que eu vou classificar um indivíduo quanto a seus alelos? Eu posso chamar um indivíduo de homozigoto e de heterozigoto. Homo vem da palavra igual, por isso Homo sapiens. O Homo sapiens ele reunia, né, todos os humanos, por isso que a gente usou esse termo homo.
E o homozigoto, então, é aquele que vai ter alelos iguais. A gente está falando do indivíduo que tem 2 alelos dominantes, o azão, ou aquele que tem 2 alelos recessivos, o azinho. Repare que eles têm formas bem diferentes. O azinho é bem diferente do azão, porque são características diferentes. Mas eles são chamados assim de homozigotos pelo fato deles terem 2 do mesmo alelo. Agora, o azão, como ele é 2 vezes o alelo dominante, a gente vai chamar ele de homozigoto dominante. E o azinho, a gente vai chamar ele de homozigoto recessivo, porque ele tem 2 alelos recessivos. E quem é o heterozigoto? A palavra hétero vem de diferente. Então, o heterozigoto é aquele que tem os alelos diferentes. Ele tem um azão e ele tem um azinho. Com isso, ele vai ser chamado dessa forma heterozigoto. Essas 2 palavrinhas são muito importantes porque vocês saibam, porque as questões não vão falar fulano é azão, fulano é azinho. Eles vão usar sempre esses termos: heterozigoto, homozigoto dominante e homozigoto recessivo. E aí vocês já precisam saber reconhecer isso numa questão, tá? Em relação a essa questão da dominância e da recessividade, é muito importante que vocês entendam que os homozigotos é fácil de entender qual é a característica que eles vão ter, né? Porque supondo que o alelo azão é a produção de uma melanina e o azinho não produz a melanina corretamente, o azão, ele vai produzir melanina. O azinho não vai produzir melanina. Mas e o azinho? E aí lembra do que eu falei. O alelo dominante é aquele que domina. Então, mesmo que ele não esteja com seu par, mesmo que ele esteja na forma de um azinho, ele vai manifestar a característica. Então, quando a gente falar do clássico da genética, que é a chamada dominância completa, quando o alelo domina de fato sobre o outro, toda vez o heterozigoto manifesta a característica do alelo dominante, o que a gente chama de zão, né? Que a gente vai sempre usar a letra maiúscula. E por fim, um ponto muito importante é a gente falar da diferença de genótipo e fenótipo. Genótipo vem da ideia de genes, então é o conjunto dos genes do indivíduo. É toda a informação que ele possui no DNA. Se eu peço um genótipo de um indivíduo, eu estou pedindo qual é o par de alelos que ele tem. Eu quero saber se ele é azão, eu quero saber se ele é azinho, eu quero saber se ele é azão. Agora, o fenótipo é o conjunto das características que são expressas a partir dos genes. Então eu estou vendo essa característica no ambiente. Eu posso falar da cor do cabelo, isso é um fenótipo de um indivíduo. Eu posso falar da cor do olho, do formato do nariz, o formato do queixo, o lobo da orelha preso ou solto. Todos são exemplos de fenótipos, características resultantes a partir do genótipo. Então, se eu sou azinho, esse é meu genótipo. Mas qual é o fenótipo de um indivíduo azinho? É ser pigmentado. Eu tenho cor na minha pele. Agora, um ponto importante para deixar bem claro é que quando a gente fala de dominância completa, ser azão ou ser azinho não interfere em nada no fenótipo de criar diferenças. O que eu quero que vocês fiquem claros em relação a isso. A pessoa azão, ela não tem um tom de pele mais escuro do que a pessoa azinho. É ter ou não ter melanina. Tá? A gente vai ver que existem outras heranças que podem criar esses tons. Inclusive, o nosso tom de pele ele é caracterizado por um tipo de herança chamada de herança quantitativa, porque são 7 genes que vão gerar o tom da nossa pele. Aqui, ser azão ou ser azinho, o fenótipo é o mesmo, ter pigmento. Agora, por que é diferente? Porque o indivíduo azão, ele não consegue ter um filho albino, porque ele não vai conseguir ter um azinho para doar para o seu filho. Agora, em contrapartida, um indivíduo azinho, esse pode ter um filho albino, uma vez que ele vai ter o alelo azinho para doar. Pode, depende, obviamente, do respectivo. Agora, voltando para a ideia do fenótipo, então o fenótipo é a característica, que é a expressão do gene. Então, se eu tenho o gene da melanina, eu vou expressar a melanina, e aí eu vendo a cor da minha pele aqui, isso é o meu fenótipo. Agora, cuidado, que o genótipo ele dificilmente se altera ao longo da vida. Ele pode alterar, mas aí precisa de uma mutação. E se a mutação acontecer numa célula somática, isso nem passa para o meu filho, só se acontecer numa célula germinativa. Agora, o fenótipo, por outro lado, este pode alterar. Eu, quando era criança, eu tinha cabelo loiro platinado mesmo, muito claro. E hoje meu cabelo é escuro. O que aconteceu ao longo da minha vida? Houve uma mudança de cor, logo houve uma mudança de fenótipo. O meu genótipo ainda é o mesmo, para o cabelo claro. Então, quando eu for ter um filho, eu vou passar esse tipo de gene, esses alelos possíveis. Agora, o meu fenótipo é este que eu estou vendo aqui no ambiente. Tá? Então, entendo que o fenótipo ele pode mudar de acordo com o ambiente. Pode, ele não necessariamente vai. E esse fenômeno de mudança, tá, do fenótipo, ele inclusive leva um nome, chamado norma de reação. É um nome dado para quando a gente tem um fenótipo sendo influenciado aí pelo ambiente.
O caso mais clássico assim que é contado é do gato aqui chamado de siamês. O gato siamês, se você reparar, ele é branco na sua extensão mais próxima ao tronco e ele tem as extremidades escuras. O que está acontecendo aqui? A cor, do ponto de vista de genótipo que ele deveria ter, é a cor preta. Mas o corpo dele não é preto como um todo. Por quê? Porque a enzima que é produzida a partir desse gene, ela só funciona em temperaturas mais baixas do que a temperatura corpórea, na casa de 36 graus Celsius. Conclusão, na região do tronco, onde há muita produção de calor, essa enzima não funciona. E aí a pelagem do indivíduo fica branca. Agora, nas extremidades, onde a temperatura é um pouco mais baixa, essa enzima funciona e aí ele fica com a pelagem preta. Se você duvida disso, tem um experimento que provou isso. O que eles fizeram? Eles amarraram um cubinho de gelo próximo à pelagem do indivíduo. O que aconteceu alguns dias depois? Eles obviamente ficavam trocando o gelo. A gente tinha aí uma pequena mancha preta naquela região onde foi colocado o gelo. Porque a temperatura abaixou, a enzima funcionou e começou a sintetizar a pelagem aí, o tipo de pigmento, né, mais escuro, dando esse pelo preto. A mesma coisa aconteceu inverso, quando eles tiraram o gelo. Então, quando tira o gelo, o pelo que voltou a nascer ali seria na cor branca. Tá? Então, fenótipos podem mudar ao longo da vida de acordo com o ambiente, mas o genótipo não. Se for uma alteração, é por causa de uma mutação. Não tem como ele mudar simplesmente por comportamento, tá bom? Agora, vamos falar do cálculo em si que envolve a genética e a gente começa falando de primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela foi a primeira lei proposta por esse cientista, mas eu gosto de contextualizar quem foi ele. Mendel era um monge. Monge, para quem não sabe, ele faz parte aí da igreja e eles tinham aí a vida em monastérios. Monastérios basicamente eram centros de estudo muito fortes, então eles estudavam muita filosofia, muita religião. E também, durante um bom período na Europa, né, a água era muito ruim, eles faziam cerveja para ter certeza que a água ela estava própria, porque o álcool matava os micro-organismos ali. Fraquinha, tá, gente? A ideia dessas pessoas era justamente produzir uma água de qualidade. Mas para quem já viajou para a Europa, talvez já tenha conhecido essa história desses monastérios. Agora, o Mendel era um cara um pouco diferente. Ele era um cara que não gostava tanto do estudo especificamente de filosofia e religião, mas ele tinha um estudo muito importante que era a observação do ambiente e o reflexo, o que a gente poderia pensar hoje que seriam as ciências da natureza. E ele tinha uma observação muito forte em relação à semelhança entre pais e filhos. E era a curiosidade dele descobrir como funcionava esse mecanismo que é a chamada hereditariedade. Essa hereditariedade seria a passagem de características de pai para filho, de mãe para filho. E ele, obviamente, não tinha como estudar isso em humanos, né? Não fazia parte da ética nossa, e também seria muito complicado, somos seres complexos. E ele tinha uma outra prática muito comum, ele tomava conta da horta ali da região do monastério que ele vivia, então ele começou a observar nas ervilhas esse padrão de característica, e por isso ele começou a estudar um pouquinho mais a reprodução dessas ervilhas e o resultado da hereditariedade nessas ervilhas. Tá? Agora, o que é a primeira lei de Mendel? A primeira lei ela vai propor a ideia de como eu posso prever a hereditariedade de certas características monogênicas, ou seja, ela só funciona se eu estiver trabalhando um único gene levando a uma única característica. A gente, por exemplo, viu o caso da melanina. Ter ou não ter melanina é um único gene, o gene A, que poderia ter a variação do azão e do azinho. E a gente vai ver aqui no caso, por exemplo, a cor da ervilha, que pode ser amarela ou pode ser verde. Se a gente tiver um alelo azão, a gente vai ter a cor amarela. Se a gente tiver um alelo azinho, a gente vai ter uma cor que seria verde. Agora, não porque lembrar que a gente vai precisar da expressão. Então, o azinho vai precisar carregar um outro azinho, e o azão, esse pode estar trazendo quem ele quiser ao lado dele, que ele vai expressar a cor amarela. Agora, como entender a primeira lei de Mendel? Mendel, na época, não conhecia DNA. Eu boto a molécula DNA aqui no slide, mas ele não conhecia isso aqui. DNA foi descoberto no começo dos anos 1900. Então, bem depois da vida dele. Ele viveu contemporânea à época aí do Darwin, então lá na casa de 1800. E ele chamou o que a gente chama hoje de alelo, de fatores. Ele sabia que cada indivíduo tinha 2 fatores e a mistura dos dois gerava a expressão da característica. Ele foi muito inteligente para a época dele, mas na época ninguém acreditou muito no que ele falava. O livro dele era jogado de lado, assim, basicamente ficava lá na biblioteca do monastério e ninguém lia. Mas muito tempo depois, né, 120, 140 anos depois, é que quando descobre a molécula do DNA, reacende a ideia do estudo da genética e veem que o Mendel tinha acertado muito. E aí por isso que hoje ele é homenageado aí como o pai da genética e a gente estuda as leis de Mendel.
hoje genética, se eu quero prever características, eu uso aí a análise do DNA. Muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Mas por muito tempo a gente fez sim uso das primeiras leis, da primeira lei e da segunda lei de Mendel. Agora vamos entender o seguinte, se eu quero ver hereditariedade, eu tenho que pensar em fazer filhos. Então eu preciso pensar na produção de gametas. Então vamos supor que eu tenho um indivíduo aqui que é azão-azinho. Quais são os gametas que ele pode produzir? Lembrando, essa célula tem 2 alelos, logo é uma célula diploide, que tem 2 cromossomos de cada tipo. Mas a célula que a gente manda para a formação do nosso filho é uma célula haploide, que só tem 1 cromossomo. Então, nesse caso, os gametas, eles não podem ser azão-azinho. O gameta ou é azão ou é azinho. E é justamente esse tipo de padrão, de entender quais são os gametas que são possíveis, que são necessários para a gente fazer o quadro, chamado de quadro de Punnett, que é o quadro que vai mostrar para a gente as probabilidades de filhos a partir de um determinado casal. Então, supondo, a gente está trabalhando com a ideia de albinismo e melanina, eu tenho 2 pais aqui que são heterozigotos, azão-azinho e azão-azinha. Mesma coisa aqui no slide. Esses 2 indivíduos têm que capacidade de produção de gametas? O pai consegue produzir o gametazão e o gametazinho. E a mãe consegue também produzir o gametazão e o gametazinho. Só que esses pais em questão aqui, eles podem combinar seus gametas. Então pode ser que o pai deu azão e a mãe deu azão. Nesse caso, nasceria um indivíduo azão-azão. Se a mãe der o azão e o pai der o azinho, a gente vai ter um indivíduo azão-azinho. Se o pai der o azão e a mãe der o azinho, mais uma vez, uma chance de nascer um indivíduo azão-azinho, heterozigoto. E se ambos dessem o azinho para o seu filho, a gente teria um indivíduo nascendo azinho-azinho. Então repara que aqui o que a gente está observando? A gente vai ter sempre a mistura de 2 alelos. Um recebe do pai e o outro que ele recebe da mãe. O nosso DNA nada mais é do que 50-50. Ah, mas eu sou mais parecido com a minha mãe do que eu sou parecido com o meu pai. Imagine que eu tenho um indivíduo que é azão-azão e o outro que é azinho-azinho. Vamos supor que o pai é azão-azão e a mãe é azinho-azinho. O indivíduo que vai nascer, ele vai receber um azão do pai, porque é a única coisa que ele pode doar, e ele vai receber um azinho da mãe, que é a única coisa que ela pode doar. Só que qual é o fenótipo expresso por esse indivíduo, por essa criança? É azão-azinho, logo quem manda é o azão. Logo, essa característica vai ser igual à do pai. Mas não é porque o DNA é mais parecido com o pai, e sim porque o alelo que o pai mandou era dominante. A mesma coisa pode ser acontecido inverso em outro gene. Aí imagina que a gente está falando de orelha. Aí a mãe é dominante e o pai é recessivo. E aí a gente pode ter um filho nascendo que é dominante, agora parecido com a mãe. Então é importante que vocês entendam que é sempre 50-50, mas é uma combinação aleatória. Porque o que eu estou vendo aqui nessas 4 aqui casinhas desse quadro de Punnett? São 4 possibilidades. Então, se a pergunta fosse qual é a chance de ter um filho albino, eu veria que teria uma possibilidade num total de 4. Então, seria 1/4. Se eu perguntasse qual é a chance de ter um indivíduo azão-azão, eu teria também 1/4. Se eu perguntasse qual é a chance de nascer um filho que é igual em fenótipo a seus pais, eu veria 3/4. Por que 3/4 se só tem 2 azão-azinhos? Porque o azão-azão tem o mesmo fenótipo do azão-azinho. Agora, se eu perguntasse qual é a chance de nascer um indivíduo exatamente igual a seus pais, ou seja, igual até em genótipo, aí sim eu veria apenas 2/4. Então veja que a gente tem que saber ler esse quadro acima de tudo. Mas é sempre você identificar as características que é o que a questão está pedindo e dividir sempre pelo quê? Pelo total. Então no caso de primeira lei de Mendel é sempre dividido por 4, porque o quadro fornece para a gente 4 possibilidades. Agora, a gente também tem a ideia de proporções. Muitas vezes a questão não pede qual é a chance de, ele pede qual é a proporção de filhos a partir do genótipo ou do fenótipo. A proporção você vai ter que indicar todos. Então aqui a proporção de genótipos possíveis seria um indivíduo azão-azão para cada 2 azão-azinhos para cada 1 azinho-azinho. Em fenótipo, a gente veria que seria a proporção de cada 3 pigmentados para 1 albino. Significa dizer que se eu tenho 4 filhos eu vou ter 3 pigmentados e 1 albino? Não. Não porque cada filho é um filho. Então cada filho vai ter uma possibilidade. Eu posso ter todos albinos, mas qual é a chance disso acontecer? Eu teria que ter 1/4 de chance, ou seja, 25%, 4 vezes seguidas. Isso daria 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Olha a dificuldade disso acontecer. Então, quando a gente analisa vários filhos, 1000 filhos, sim, o padrão vai mostrar que para cada um albino a gente vai ter 3 pigmentados. Mas quando a gente fala de poucos filhos, gente, aí vai variar. Vai depender de caso a caso. Só um exemplo. Se você vai ter um filho homem ou mulher, é 50-50 a chance. Na família do meu pai, são 6 homens para depois a última filha ser mulher. Então,
houve aí, aleatoriamente, a chance de ter 6 homens e depois uma única mulher. Isso pode acontecer. Por isso que a gente calcula a cada gestação. Então, toda vez que a gente trabalhar essas questões, para cada filho você vai fazer aí um cálculo específico. Agora, como que o Mendel sabia quem era quem? Porque quando a gente falou aqui da questão do genótipo e fenótipo, a gente viu que o fenótipo não muda do azão para o azão-azinho. Então, quando ele olhava para uma ervilha amarela, ele não sabia do que ele estava se tratando. Agora, repara aqui, amarelo é amarelo, mas esse amarelo é YZão, YZão. E aqui é YZão, YZinho. Qual é a diferença a nível visual? Nenhuma, os dois são amarelos. Não tem um amarelo mais fraco, um amarelo mais forte. É amarelo. Só que, do ponto de vista de filhos, isso é diferente. Então o Mendel ele criou o que a gente chama de cruzamento teste. A ideia dele era descobrir se esse amarelo que era dominante era heterozigoto ou homozigoto. Como que ele fazia isso? Como a imagem está mostrando. Ele cruzava sempre com uma ervilha verde. Não a ervilha, né? Que a ervilha é apenas a parte aí do fruto. Na verdade, estaria falando de cruzar a planta, o pé de ervilha. E aí a gente veria que, quando eu cruzo com o indivíduo verde, o indivíduo que é homozigoto dominante, nesse caso YZão, YZão, como é que vão ficar todos os filhos aqui? Eles vão receber um YZão do pai e um YZinho do filho. Conclusão, todos vão nascer heterozigotos e por isso todos vão nascer amarelos. Agora, um indivíduo que é heterozigoto, não. Ele pode mandar o YZão ou o YZinho. Então, em 50% dos casos, nascia amarelo. Em 50% dos casos, nascia verde. O que ele queria observar aqui? Ele pegava, toda vez que ele não sabia qual era o genótipo daquele indivíduo amarelo, ele começava a cruzar essa planta com uma verde. Se ele fizesse 100 vezes e nunca desse nenhum filho verde, ele já testava. Opa, isso aqui é uma planta amarela, porém homozigota, ela tem os dois fatores iguais. Agora, se ele fosse cruzando e ao longo desse processo de, vamos botar aí 100 filhos diferentes, ele tivesse um que fosse verde, ele já podia dizer, não, você teve verde. Com certeza, isso aqui é um heterozigoto. Tá? Por que a gente precisa do cruzamento teste? Porque a gente precisa entender que o alelo dominante ele só precisa ter um único alelo para já manifestar a característica. Ele pode manifestar mesmo em heterozigose. Agora, um outro ponto importante de entender do cruzamento teste é que isso gera repercussão. Que repercussão em questão para você entender o genótipo do indivíduo de uma forma discreta. Então, às vezes a questão fala assim, fulano é pigmentado e a fulana também é pigmentada. Eles tiveram um filho albino. E aí pergunta qual é a chance deles terem um outro filho albino. E aí você pensa, como é que eu vou saber? Ele não falou o genótipo. Pigmentado pode ser azão pode ser azão-azinho. Mas pensa bem, se os dois são pigmentados, mas tiveram um filho albino, lembrando que o albino é o azinho, o que eu posso entender já dos pais? Que eles têm que ter um azinho também. Se eles são pigmentados, com certeza tem um azão, mas com certeza também vão ter um azinho por causa desse filho. Então eu sei que eu estou cruzando um heterozigoto com outro heterozigoto. Tá? Então essas sacadas são importantes de vocês fazerem. E como é que consegue isso? Só praticando em muitas questões. Tá? Agora, a gente vai entender que existem variações nessa primeira lei. E a gente vai estudar basicamente 4 grandes variações. Primeiro, a ideia de ausência de dominância, que pode acontecer de 2 formas. Repara que é ausência de dominância. Então a gente está falando de uma falha no alelo dominante, de que ele não domina completamente, ou até que não existe um dominante claro. O primeiro tipo é chamado de dominância incompleta. É quando o alelo ele não domina completamente. O domínio dele não é forte. Ele até manifesta a característica, mas ele não consegue manifestar a característica de uma forma aí bem visual. Vamos pegar o exemplo de rosa. Tá? A rosa ela pode ser de 3 cores naturalmente. Branca, rosa e vermelha. Mas por que isso acontece? São 2 alelos apenas que vão levar à codificação da cor. O alelo azão, vamos botar aqui, a gente está sempre usando azão, azinho, vezão, tanto faz a letra que você quiser usar se a questão não te der, tá? Eu prefiro o A, que fica mais visual. Mas vamos lá. O azão aqui, nesse caso, ele vai levar a cor vermelha. Então, se eu tenho um alelo azão, porque ele é dominante, eu vou codificar o pigmento vermelho. Agora, se eu tenho o alelo azinho ele é defeituoso, logo ele não produz nenhum pigmento, com a cor que é a tendência natural, que fique branco. Agora, a gente sabe então claramente que aquele indivíduo que for azão, ele tem força para fazer o pigmento, ele vai ser vermelho. E o azinho, ele não tem a capacidade de produzir o pigmento, ele vai ficar branco. Mas o azão nesse caso aqui, ele fica rosa. Rosa é uma cor intermediária entre o vermelho e o branco. Aqui não é um rosa, um novo pigmento. O rosa aqui nada mais é do que um vermelho fraco. Ou seja, o alelo dominante azão, ele não domina completamente sobre o azinho.
E por isso, quando ele está sozinho, ele não consegue manifestar sozinho a característica. Ele vai manifestar, sim, o pigmento vermelho, mas vai produzir pouco pigmento. E aí a gente vai ter essa coloração rosa. Entenda que se você estivesse usando lápis de cor, o que é o rosa aqui? É só você pintar o desenho com vermelho, só que de uma forma muito fraca, sem usar muito esse lápis. Tá? Agora, é diferente de codominância. Codominância, a ideia de co é quando a gente faz dois indivíduos juntos, né? Cooperar é um indivíduo ajudando um ao outro. A codominância é quando dois alelos dominam juntos. E aqui eu vou manifestar a característica conjuntamente. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, no slide da vaquinha, que pode ser branca ou preta, e ela pode ser branca e preta. Porque um indivíduo que é Bzão, Bzão, ele vai ser branco. O indivíduo que é Nzão, Nzão, ele vai ser preto. Mas o indivíduo que é Bzão, Nzão, ele vai ter tanto a cor branca quanto a cor preta. Repare que é diferente. Aqui os dois alelos manifestam a característica. Diferente do que a gente estava vendo na ausência de dominância por dominância incompleta, em que um alelo apenas manifesta a característica, mas ele sozinho, ele em heterozigose, ele manifesta de forma fraca. Se fosse codominância ali no caso da vermelha, da rosa vermelha, a gente veria uma rosa que seria vermelha e branca. E aqui é codominância, porque eu estou vendo as duas cores, mas como é que ficaria se fosse, na verdade, uma dominância incompleta? Eu veria uma vaquinha cinza, que seria o preto mais fraco, né? Quando se eu tivesse um pigmento mais aí esbranquiçado. Agora, é muito importante que você entenda que existe diferença na expressão, mas uma coisa é semelhante. Não existe um domínio claro, por isso que a gente fala de ausência de dominância. E outra coisa que é importante, para você diferenciar a ausência de dominância de uma dominância completa, na dominância completa, quantos fenótipos existem? 2. A ervilha ou era amarela ou era verde. Ou a gente é pigmentado ou a gente não é pigmentado. Aqui na ausência de dominância, criam-se 3 fenótipos possíveis. O dominante, que pode ser fraco ou forte, no caso da ausência da dominância completa, e o A recessivo. E no caso da codominância, eu tenho os dois dominantes e eu tenho os dois manifestando juntos. Vou pegar um exemplo para você ver se você se posiciona e entende qual é a diferença entre os dois. Maçã, por exemplo, a gente tem maçã que é vermelha, eu tenho maçã que é amarela e eu tenho maçã que é vermelha e amarela. Tem as duas cores ali que vão aparecendo ao longo do fruto. Nesse caso, aí você tem que pensar, dominância incompleta ou codominância? Eu vejo o vermelho e eu vejo o amarelo. Eu vejo uma mistura dos dois? Não, eu vejo os dois separadamente. Então é codominância. Se eu visse aí uma dominância completa, a maçã não seria vermelha e amarela, ela seria laranja, tá? Espero que aí vocês tenham entendido a diferença. E eu vou pegar um último exemplo aqui de codominância, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença na qual as nossas hemácias ficam com a forma de foice, ela fica parecendo uma meia-lua. A maioria dos indivíduos no planeta é azão-azão, ou seja, ele tem a produção apenas de hemácias normais, porque o alelo azão leva à formação de uma hemácia normal. Mas existe um alelo S-zão que vai levar à produção de uma hemácia defeituosa. O indivíduo S-zão, obviamente, ele tem a doença na sua forma mais grave possível, porque todas as hemácias dele são falciformes. Agora, o indivíduo heterozigoto, azão, S-zão, ele produz os dois tipos de hemácia, porque eles têm dois genes dominantes. Ou seja, ele vai ter hemácias normais circulando na forma de um disco e vai ter hemácias na forma de foice circulando pelo seu sangue. Por isso, codominância. E existe ainda a ideia de expressão variável e penetrância incompleta, que são variações também na primeira lei. Expressão variável é quando a expressão muda. É o caso da polidactilia, que é quando a gente tem mais de 5 dedos na mão ou no pé. Por que eu digo na mão ou no pé? Porque pode variar. Então a pessoa que tem o gene da polidactilia, que é um gene dominante, ela vai ter mais um dedo. Aonde? Na mão esquerda, na mão direita, no pé direito, no pé esquerdo? Varia. Então às vezes o pai, ele tem polidactilia e ele vai ter um sexto dedo na mão. E quando ele vai ter filho, ele descobre um filho, mas que tem um sexto dedo no pé esquerdo, do outro lado do corpo dele. Pode acontecer? Pode. Porque esse gene leva, sim, a presença de mais de um dedo, mas ele não vai ser sempre no mesmo local. Tá? Isso é a ideia de expressão variável. E penetrância incompleta? Penetrância incompleta é quando o gene ele não penetra em toda a população que tem esse gene. Ou seja, a pessoa às vezes tem o alelo para manifestar aquela característica, mas não manifesta. Então, vamos pegar um exemplo aí de um tipo de problema bem sério, que é o retinoblastoma, que é um tipo aí de tumor na retina. A pessoa nascer com o gene para retinoblastoma não quer dizer que ela vai ter retinoblastoma. Então, o alelo, vamos supor que é o Bzinho, ele pode estar presente no indivíduo e aí a manifestação varia de acordo com aquele indivíduo.
em 80% dos casos, ser Bzinho significa que você vai ter essa doença. Agora, em 20% dos casos, você pode ser Bzinho, mas você não vai manifestar essa característica, tá? Por que isso acontece? Porque muitas vezes esse gene depende de uma expressão modular, ou seja, depende se a célula vai ou não ler esse gene de fato. E esse tipo de coisa aparece em algumas questões e aumenta o índice de dificuldade, porque você vai ter que aumentar isso aí na questão da conta, né, do cálculo em si probabilístico. Então, supondo que eu tenho dois heterozigotos, Bzinho cruzando com Bzinho. A gente já viu aqui, né, quando é heterozigoto, qual é a chance de nascer um indivíduo homozigoto recessivo, que seria o Bzinho? 1/4. Mas aqui vai ser apenas 1/4 se a penetrância é incompleta? Não. 1/4 é a chance dele nascer com o genótipo para a doença. Mas aí, apenas em 80% das vezes é que isso vai manifestar. E aí você vai ter que multiplicar as duas probabilidades. Veja como pode ser algo que pode ser um grande complicador, tá? Agora, outro tipo de questão clássico aí que envolve a primeira lei de Mendel é a análise de heredogramas. Heredograma é um tipo de esquema no qual a gente vai observar uma família e a gente consegue observar se ele tem determinada característica ou não. Então, em geral, a gente tem dois tipos de quadradinhos e bolinhas, que é o pintado de preto e o não pintado, que em geral, tá? Em geral, depende da questão, você tem que ler com calma isso, mas em geral, o pintadinho de preto vai ser sempre o afetado pela característica e o não pintado é aquele que não é afetado pela característica. Agora, a característica ela pode ser dominante ou ela pode ser recessiva, vai variar. Então a gente precisa saber reconhecer esses esquemas. E se tiver uma legenda ao lado do heredograma, você já tem que ler ela para ter certeza do que você está obtendo de informação. Agora, que nem nesse caso aqui, se não tiver nenhuma legenda, eu vou assumir que quem é afetado é o pintadinho de preto e quem não é o afetado vai ser o pintadinho de branco. Além disso, quadrados sempre representam homens, bolinhas, círculos vão representar mulheres. Toda vez que eu tiver um losango, significa que ainda não houve uma definição do sexo do indivíduo, eu ainda vou precisar ter aí esse cálculo a ser feito. Quando a gente tem dois indivíduos ligados por uma linha, significa que eles são um casal. E quando eles têm duas linhas, significa que eles são um casal, mas é um casal consanguíneo, um casal de primos, o que aumenta a chance aí da preservação de certos alelos e aumenta a chance de determinados aparecimentos de característica. Quando a gente fala de gêmeos, tá? Então repara aqui, ó, esse casal teve um filho, mas esse é um filho que nasceu sozinho. Se fosse gêmeos, a gente não veria um único tracinho, e sim dois tracinhos partindo do mesmo ponto, tá? E aí, nesse caso, eu estou falando de dois indivíduos que nasceram na mesma data, gêmeos. Se tiver um traço ligando eles, é gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos. E se não tiver um traço entre eles, eu estou falando de gêmeos dizigóticos, gêmeos fraternos, gêmeos que não têm nenhuma semelhança direta, tá? O DNA deles vai ser diferente. Agora, a gente tem que ter atenção há dois tipos de casais, tá? Na verdade, é um tipo só, mas que tem duas variações, que são chamados casais-chave. Casal-chave é todo casal que é igual em fenótipo e tem um filho diferente. Vamos pensar nas possibilidades. Se eu fosse azão e casasse com alguém que fosse azão-azinho, eu poderia ter um filho diferente? Não. Não porque eu sempre vou mandar um azão. Então meu filho ou minha filha sempre vai ter um azão e por isso vai ser igual a mim. Agora, se eu fosse azinho e casasse com alguém azinho, novamente, meu filho vai ser igual, porque ele vai ser azinho. Agora, caso eu seja heterozigoto e minha esposa seja heterozigota, eu posso criar um filho diferente. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a única possibilidade, quando eu vejo um casal que tem o mesmo fenótipo tendo um filho diferente, é que os pais precisam ser heterozigotos e o filho vai ter que ser homozigoto recessivo. Então, se vocês repararem aqui, ó, esses dois casais, eles claramente estão falando de características diferentes. Porque quem é afetado pela característica aqui nesse segundo? É um indivíduo que está pintado. Agora, aqui no primeiro, não. Quem está afetado é o indivíduo que é o filho. E por que eu estou mostrando essa diferença aqui? Nesse caso, os dois têm um padrão. Os pais são iguais em fenótipos. No exemplo número 1 aqui da esquerda, os pais são não afetados e têm um filho afetado. E no exemplo número 2 aqui da direita, os pais são afetados, ambos, mas tem um filho que não é afetado. Nos dois casos, como é pais iguais em fenótipo e tendo um filho de fenótipo diferente, eu vou ter sempre o que eu chamo de casal-chave, que são indivíduos heterozigotos, pais, tendo um filho homozigoto recessivo. Só que qual é a diferença entre os dois casais? Aqui, os pais não são afetados. Logo, o alelo azão, ele vai codificar de você não ser afetado por essa característica.
É o caso, por exemplo, do albinismo. Você ser azão-azinho significa que você não é albino. Mas o indivíduo azinho-azinho, este é albino e vai manifestar a característica. Então é possível pais albinos terem um filho pigmentado? Não, porque a característica é recessiva. Mas é possível pais pigmentados terem um filho albino. Só que nesse caso eu tenho certeza absoluta que os pais são azão-azinho. E repare que eu boto um filho aqui. Poderia ter um filho não afetado aqui? Poderia. Não deixaria de ser um casal-chave. O casal-chave, por definição, é aquele que os pais têm o mesmo fenótipo e tem pelo menos uma criança que tem um fenótipo diferente. Já no segundo exemplo, a gente pode pensar na polidactilia. Os pais aqui são afetados. Então imagine que os pais são polidáctilos, têm mais de um dedo na mão ou no pé. Eles podem ter um filho que não tem essa anomalia, que não tem essa diferença, que vai ter aí apenas 5 dedos na mão e 5 dedos no pé. E por isso a gente vai observar que a polidactilia, na verdade, ela é dominante. A característica dela é dominante. Então é muito importante que você reconheça isso no heredograma, porque a questão normalmente não vai te falar. Ela vai te dar o heredograma, existe um casal-chave ali no meio, e você precisa bater o olho e entender que aquela característica tem uma herança dominante ou uma herança recessiva. Como que eu sei quando é cada um? Toda vez que eu tiver pais não afetados tendo um filho afetado, é uma herança recessiva. Ou seja, quem é afetado pela característica? Aquele que é azinho-azinho. E toda vez que eu tiver dois indivíduos afetados tendo um filho não afetado, eu tenho certeza que eu estou lidando com uma característica que tem herança dominante. Quem é o afetado pela característica? Aquele que tem pelo menos um alelo azão. Tá bom? E para a gente fechar essa aula, a gente tem que falar de uma regrinha matemática, tá? Que é a regra do E e a regra do OU. Essa ideia da regra do E e regra do OU é meio que tentar traduzir a partir da palavra, tá? Do texto, entender se eu preciso somar ou multiplicar as possibilidades. Toda vez que eu tiver o E, eu vou multiplicar as minhas frações. E toda vez que eu tiver o OU, eu vou somar as minhas frações. Então imagine que eu tenho aí um casal de heterozigotos para o albinismo que está esperando uma criança. Se a pergunta letra A fosse qual a chance de nascer uma criança albina e mulher. Então, eu já sei que eu tenho que multiplicar as possibilidades. E por que eu tenho que multiplicar? Porque vão ser duas. É a chance de ser albino e a chance de ser mulher. E aí eu faço o quadro de Punnett. Se é azão, azinho com azão, azinho, porque é heterozigoto, vai ser azão, azinho aqui e azão, azinho aqui. Fica azão, azão na primeira casa, azão, azinho na segunda casa, azão, azinho na terceira casa e, por fim, azinho, azinho na quarta casa. Qual é a chance de ser albino, tá aqui em azul? 1 num total de 4. 1/4. Mas eu não posso parar aqui, porque ele quer que seja albino e que seja uma mulher. E aí eu tenho que me pensar, qual é a chance de nascer uma mulher ou qual é a chance de nascer um homem? É sempre 50%, sempre 1 em 2. E aí por isso eu tenho a chance de ser mulher, 1/2. O que eu faço com as duas? Se eu quero que ele seja as duas coisas ao mesmo tempo, eu multiplico. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Então qual é a chance de ter uma criança albina e mulher? 1/8. Agora, se a pergunta fosse qual é a chance de nascer uma criança homozigota, dependente de sexo, o que eu teria aqui? Homozigota, eu teria que ter duas possibilidades, porque ele pode ser homozigoto dominante, qual seria a chance? 1/4, ou ele pode ser homozigoto recessivo, 1/4. O que eu faço com essas duas possibilidades se é ou? Eu vou somar. Somar 1/4 com 1/4 vai dar 2/4, que aí você simplificando a fração vai dar 1/2, tá? Então, cuidado com esse tipo de questão, tem que ter atenção ao texto e sempre, de preferência, marque toda a questão para você saber tudo que você está fazendo, tá bom? Em relação a essa regra do E e regra do OU, a maioria das vezes a gente vai trabalhar os conceitos de E, tá? Então, em geral, você vai multiplicar frações, mas em raríssimos casos a questão pode ter essa ideia de OU. Mas, enfim, por hoje é só, a gente vai fazer então essa aula dividida em 7 partes, e essa foi a nossa primeira parte, a parte inicial, a introdução à genética, que seria os conceitos importantes e a primeira lei de Mendel e suas variações. A gente se encontra numa próxima e a gente vai dar continuidade ao estudo da genética, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e valeu!